Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Esta é a aula de número 46 para o primeiro ano, função quadrática. O objetivo da nossa aula de hoje é mostrar que o gráfico de uma função quadrática pode obter sinais dos coeficientes da equação. Então, através desse gráfico, eu obtenho também o discriminante e também os coeficientes. Na aula anterior, vimos sobre a parábola e elementos dessa parábola. Principalmente vimos naquela ocasião o vértice dessa parábola, dada por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Se você não viu a aula 45, volte aqui neste canal, você vai encontrar as atividades ali da aula 45. Vamos à nossa aula de número 46, então. Estamos falando sobre conhecimentos algébricos que fazem parte do Enem, função do segundo grau. Então, a forma da equação ou da função do segundo grau é igual a o quê? Esse D é o domínio, esse C e D é o contradomínio, e a função é do tipo de a de x ao quadrado mais b de x mais c, onde a é diferente de zero, se o a for menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Se o a maior que zero, com cavidade voltada para cima. Ok? Para encontrarmos as raízes, nós faremos menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, então isso define o número de raízes, tá? Se o delta é menor que zero, não possui raiz real. Se o delta é igual a zero, as duas raízes são iguais. E se o delta é maior que zero, possui duas raízes diferentes, tá certo? O vértice, que nós acabamos de ver, é dado por x-vértice, onde menos b sobre 2a. E o y-vértice é menos delta sobre 4a. Os gráficos ficarão da seguinte forma: quando a maior que zero, certo? E quando a menor que zero. Quando a maior que zero, com cavidade voltada para cima. Se o delta for menor que zero, não há ponto de intersecção com o eixo x. Se o delta for igual a zero, existe um único ponto de intersecção, que é o nosso próprio vértice. E se o delta for maior que zero, existe dois pontos de intersecção. E se segue também para a menor que zero, da mesma forma. A parábola da equação é dada por a de x ao quadrado mais b de x mais c, em que a, b e c são coeficientes reais. Nós temos aqui o discriminante, já falamos sobre isso. Nós temos o vértice. Todos os casos, a parábola que passa pelos pontos 0 e c é menos b sobre a e aqui c. Ok? Em todos os casos, também a parábola que tem o vértice, ou seja, o ponto V de vértice, x vértice e y vértice, é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então aqui nós temos algumas mais explicações, quando a cavidade voltada para cima, quando é com cavidade voltada para baixo. O a é menor que zero. Primeiro exercício nosso. O gráfico da função quadrática passa pelos pontos 2 e 5, 8 e 5 e 10 e 21. Então, observe o que aconteceu aqui. Se g de x é igual a f de x, ou seja, se as duas funções são iguais, então nós temos o quê? Nós temos que a de x, ou seja, a que multiplica x menos 2, e esse menos 2 aqui, professor, é a raiz, tá certo? As duas raízes. Professor, e onde estão as duas raízes? Aqui, ó, 2 e 8. Olha aqui também, ó, 2 e 8. O que aconteceu daqui para cá? É que aumentou 5 no, e isso, ó, 5 no y, tá certo? Então você puxou ela até aqui, aumentou 5 no y. Então daqui até aqui dá 5. E aí vamos observar aqui que as raízes são 2 e 8, ou seja, as raízes aqui também são 2 e 8. Então você vai ter a seguinte função: 2 e 8 mais 5. Por que mais 5, professor? Porque você aumentou, e isso aumentou 5 aqui nessa posição. Então, 2a de x menos 2 com x menos 8 mais 5. E aí nós temos um ponto aqui, ó, o terceiro ponto nosso. Quando x for 10, o y será 21. Então pronto, ó. Se o x é 10, ou seja, se o f de x é 10, o y é igual a 21. Então, onde tem x aqui na nossa equação, nós vamos colocar o 10. Então, tem 10 aqui menos 2,
tem 10 aqui menos 8. E aqui eu tenho 5, que é igual a 21. Encerrando isso daqui, eu vou ter exatamente 16, ou seja, já que eu multiplico esses valores, é 16. E 2 vezes 8 é 16 também, ou seja, aqui, ó, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 2, certo? 2 vezes 8 é 16. Então, 16 dividido para 16, o A vai ser 1. Então, já tenho o valor do A. O A aqui na frente vai ser 1. E eu tenho a multiplicação desses dois valores mais 5. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 8x. 2 vezes x dá menos 2x menos 8 deu 10x. E 2 vezes 8 é 16, menos com menos é mais 5, 21. Então, minha função é x ao quadrado menos 10 de x mais 21. Questão de número 2. O gráfico da função da parábola passa pelos pontos 0 e 2, 1, 4, 2 e 8. Obtenhamos o f de x. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós já temos a situação, tá certo? Nós temos toda a situação, que é a de x ao quadrado mais b de x mais c igual a y. Então, onde eu substituir 0 no x, eu vou obter 2 em y. Então, vamos lá? Onde tem x aqui, eu multiplico por 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado. Aqui tem 0 e aqui vai ser c. Então, vai zerar esse primeiro a, vai zerar o b, e o c vai ser igual a 2. Então, já tem o valor 2 aqui no lugar do c. A partir de agora, eu já posso substituir ele na nossa equação do segundo grau. Então, a de x ao quadrado mais b de x, olha o 2 aparecendo no lugar do c aqui, isso é igual a y. Então, vamos para o nosso próximo ponto. Nosso próximo ponto é 1 e 4. Então, quando eu substituir 1 no lugar do x, vai ter que dar 4 no lugar do y. Então, vamos lá? 1 ao quadrado de a mais b vezes 1 mais 2 igual a 4. Esse 2, lembrando que é o termo c. Então, eu fiquei com a mais b igual a 2. Ou seja, eu tenho já aqui um sisteminha, ou seja, eu tenho aqui uma equaçãozinha. Vamos substituir o 2 e o 8 agora para ver o que dá. Substituindo o 2 no lugar do x, eu tenho então 2 ao quadrado, que multiplica a, que é 4 vezes a. 2 que multiplica b, que vai ser 2b. E esse 2 com esse 8 aqui, que vai dar 6. Ok? Então, eu tenho 4a mais 2b igual a 6. Dividindo tudo por 2, eu tenho então que 2a mais b é 3. Certo? Eu tinha aqui que a mais b era 2. Então, vamos substituir uma no 2, ou seja, substituir a primeira equação na segunda. Então, tem que a mais b igual a 2, 2a mais b igual a 3. Então, temos que a é 1 e o b também é 1. Por quê? Ó? 1 mais 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, a é 1 e o b também é 1. Ok? Se você substituir esse valor nesse de cá também, vai dar a mesma coisa. Se o a é 1 e o b é 1, então já tem a nossa função aqui, ó. 1 de x ao quadrado mais 1 de b de x mais c igual a y, ou seja, x ao quadrado, ou seja, 1 de x ao quadrado é x ao quadrado. 1 de x é o próprio x, mais 2 que foi o termo c que eu encontrei na nossa primeira linha aqui. Não esqueça de fazer as tarefas em casa do caderno de exercícios, unidade 2, tarefa mínima e tarefa complementar. Obrigado e até uma próxima aula.